Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e segui, caminhar e saber pra onde vou. Eis aqui, minha dor sereno. Boa noite. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós neste momento. É com muita alegria, satisfação, que nós estamos novamente juntos para a realização do nosso Evangelho no Lar. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade maior, os benfeitores espirituais. Então, nesse momento, nós vamos iniciar o nosso trabalho, agradecendo a Deus, a Jesus, os bons espíritos, para que nós possamos, nessa noite, com o nosso trabalho, que nós possamos ser auxiliados com os espíritos de luz, nos auxiliando, e nós possamos conectar com a espiritualidade maior, e que nosso trabalho seja um trabalho de muita paz e de muito amor,
e ajuda a todos nós, e os nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas e dai-nos a força para que possamos perdoar os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas e concedei-nos as forças necessárias para que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu o reino, o poder e a glória, para todo sempre, em nome de Jesus. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Bom, meus irmãos, mais uma vez aqui no seu lar, com o nosso Evangelho no lar, nós só temos que agradecer. Eu tenho que falar já no começo, senão acabo me esquecendo e minha filha sempre vai, mamãe, esqueceu. Nós estamos com um canal no YouTube. Então, peço a vocês que vão lá, visite o nosso canal, deixem sua curtida, se inscrevam no canal do Centro Espírita André Luiz, CEAL, está assim no YouTube, CEAL Ipuã. E deixe lá se inscreva-se, né, curta os nossos conteúdos. Nós vamos rechear com mais conteúdos, além dessas palestras que realizamos, essa explanação de terça-feira, nós vamos estar colocando mais conteúdos. E o outro recadinho é que nós estamos já agora iniciando na nossa casa, no André Luiz, a evangelização agora 2021, de forma remota. Então, os pais que queiram que seus filhos participem da evangelização infantil, podem conversar conosco, mandando mensagens pelo celular que está aí, bem na página aqui do Facebook, para que nós possamos, assim, auxiliar na evangelização. E a boa noite também do Evandro, que está conosco. Boa noite, Silvia. Boa noite, dona Dalvina. Boa noite a todos. Boa noite, Evandro. Ótimo. E hoje nós vamos estar estudando uma lição muito importante do nosso Evangelho de Jesus. É o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Bom, aqui está falando que nós temos que perdoar as faltas que nós recebemos. Se nós não perdoar as faltas, como que nós vamos pedir o perdão a Deus se nós não conseguimos perdoar? Então, nós temos que perdoar para ser perdoados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando, lhes disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, nós temos que perdoar sempre, todas as vezes que nós recebemos uma ofensa. Aqui Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes, todas as vezes que nós fomos ofendidos.
A misericórdia é um complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos insultos que se lhes pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, quer dizer que quem é misericordioso é doce, é gentil, né? Então, esse sabe perdoar, porque ele é misericordioso e esquece a ofensa. Então, nós temos que esquecer. Quando nós perdoamos, nós temos que esquecer que fomos ofendidos. Essa é o perdão verdadeiro. Porque tem pessoas que perdoam e dizem, eu te perdoo, mas eu não quero te ver mais, né? Então, esse não é perdão. Essa pessoa está com o coração de ódio, de rancor, de orgulho, porque ela não esqueceu aquela ofensa que ela recebeu. Ela apenas falou da boca para fora que perdoa. E o perdão que Jesus quer de nós é o perdão verdadeiro, é o esquecimento da ofensa e a gente continuar orando para aquela pessoa. Esse é o perdão verdadeiro. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em lugar de acalmar, se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de dizer a todo mundo, vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Que assim seja. Pode começar. Passar para o Evandro, começar a nossa conversa. Olá, eu estava acompanhando a dona Dalvina na leitura do Evangelho, né? E eu fiquei pensando assim, como será que os apóstolos, eles sentiam quando Jesus estava realizando, estava fazendo esse outros ensinamentos, né? Imaginam eles, né? Que em relação às leis mosaicas, né? A lei de Italião que nós comentamos, né? No nosso último encontro, a tamanha incompreensão deles, né? Porque Jesus estava pedindo para perdoar as ofensas, né? Jesus estava pedindo para ser indulgente, para ter piedade. E, felizmente, nós temos o Evangelho, né?
E nós temos o Espiritismo para nos elucidar. Vejamos bem, sabemos que vivenciamos na Terra, né, o planeta Terra vem vivenciando experiências de mundo primitivo, aonde as criaturas, né, os filhos de Deus que habitavam, ainda predominava o instinto. Sabemos que a partir dali do livre-arbítrio, né, dessa mudança de provas e expiações para regeneração, e com a bênção aí, com a lei, né, do livre-arbítrio, o que acontece? Nós já temos uma maior consciência dos nossos atos. Não precisamos mais culpar o outro, não precisamos mais, em relação ao tema da noite, misericórdia, aos sacrifícios, né? Quais os sacrifícios que agradavam, né? Antigamente, o que eles pensavam? Pensavam em matar um cordeiro, pensavam em sacrifícios, né, humanos, de animais, sacrifícios em relação a pedras preciosas, a ouro. E com o advento, né, do Cristo, o que nós observamos? Nós observamos a lei de amor. Né? E a lei de amor, ela alcança o quê? O livre-arbítrio e o grau evolutivo do ser. Muito interessante, porque se nós observarmos toda essa questão da misericórdia, do perdão, em irmãos que vivenciaram a experiência na Terra, onde a gente admirou tanto, né? Muitos colocam santos, e outros reverenciam como espíritos superiores. O que a gente pôde observar? Que eles não necessitavam desse perdão, porque eles já não sentiam a ofensa. Né? Então, como eles não eram ofendidos, né? Imagina nosso grande expoente mais próximo, né, o Chico Xavier, né? Que acontece? Tanto atacado, quantas vezes atacado, e a resposta branda, a resposta piedosa, né? Uma resposta com mansuetude, com caridade. Isso denotam de grandes almas, né? Como explica muito bem aqui nesse evangelho. Tá? E tem outras, agora em relação às minhas pesquisas, né, sobre a misericórdia, né, o perdão, a piedade, tem algumas máximas muito interessantes para a gente refletir. Né? Então, ou seja, os misericordiosos obterão misericórdia. Cabe aí também a lei de causa e efeito. Né? Olha que interessante. Só será perdoado quem perdoar. Mateus, capítulo 5, 14, 15. Perdoar até 7 vezes, até 70 vezes 7 vezes, Mateus capítulo 18. Reconciliai-vos o mais depressa possível, Mateus capítulo 5, 25 e 26. O argueiro e a trave no olho, Mateus 7, de 3 a 5. O sacrifício mais agradável a Deus, né, que eu me espelhei, né, em Mateus 5, 23, 24, porque a gente ficava externando esse sacrifício, né? A gente colocava o sacrifício exterior, e o sacrifício é o interior, né? Como foi muito bem colocado no Evangelho, sobre o nosso orgulho, né? Sobre essa nossa vaidade, principalmente em relação, lembra da aula anterior, em relação ao maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, são leis naturais. A consequência desses atos aí, né, de efeito em relação contrário a essas leis, vão gerar consequências. E essas consequências vão o quê? Atrasar a evolução. Vão fazer com que o espírito ele fique estacionado, né, de uma forma que ele perca a oportunidade, né, da reencarnação. Fica preso ali, né, ao seu orgulho, à sua vaidade, ao ódio, ao rancor, né, a esses insultos, né, e acaba ficando com o coração, com o pensamento, com um sentimento de fel, né, com um sentimento ali amargo. E são várias questões, né, que a gente pode observar as consequências dessa lei. E o que pede também no Evangelho? Pede que a gente, em relação ao nosso próximo, que nós possamos ter um diálogo, possamos colocar dentro desse diálogo um sentimento, né, de verdadeiramente generosidade. Enxergar realmente o próximo nos seus defeitos, nas suas ainda, aquilo que ele pode melhorar. Né? E quando a gente está enxergando isso também,
Ou seja, nós fizemos uma autoavaliação, a gente já se reconhece já, ainda que a gente tem que melhorar muito. A gente reconhece ainda o que melhorar, as nossas imperfeições, e a gente, reconhecendo, a gente enxerga melhor também a dificuldade do próximo, né? Continuando aqui, o efeito do perdão é muito interessante, porque o efeito do perdão faz com que a gente entenda e obedeça essa lei, né, compreenda, seja racional essa lei. Opa, se eu já sei, se eu continuar, né, com essa minha obscuridade em relação à lei de amor, certo? Eu não vou conseguir ter essa visibilidade, né, para comigo e para com os defeitos, né, do meu próximo. E obtendo essa misericórdia de uma forma aí relativa em relação aos erros do nosso próprio passado. Então, a gente vai estar... O que Jesus também nos orientou? E com esse tipo de observação, nós vamos nos elevarmos, né? Então, nós também vamos ser beneficiados com essa disposição do perdão. Eu também, em relação às minhas pesquisas, Evandro, a gente pode estar questionando assim, Evandro, mas se eu vejo um mal, né, acontecendo alguma coisa que é contrária à lei de Deus, um ato, um fato aí contra a lei de Deus, como que eu posso proceder? Primeiramente, a gente tem que ter autoridade moral. Autoridade moral, quem que tem? Quem cumpre a lei divina. Então, se eu estou cumprindo a lei divina, eu vou ter um melhor entendimento sobre aquele ato do meu irmão, né? Porque ele ainda não compreendeu a lei divina. E com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter legitimidade. Lembra que em relação aos nossos avós, né, nossos bisavós, né, como eles tinham aquela autoridade só no olhar, né, nossos pais, só no olhar da gente já compreendia aquele entendimento, aquele ensinamento, né? Muitas vezes era, né, rude, ele meio firme, né? Só que a gente entendia aquela autoridade que esses nossos irmãos aí, em relação aos nossos avós, né, nossos bisavós, nossos pais, exerciam sobre, né, o nosso comportamento, né? Principalmente ali na infância, né, na nossa juventude, né? E essa juventude é muito interessante explorar ela na nossa maturidade espiritual, né? Então, à medida que nós fomos galgando, nós fomos aí aparando as arestas em relação às nossas imperfeições, né, na questão aqui da misericórdia para conosco, para com o nosso próximo, nós vamos nos elevar. Então, frente à lei de Deus, né, então não haverá punição do nosso Criador, né? Então, que Deus não vai perdoar. A questão é o seguinte, nós não alcançaremos essa evolução, esse patamar aí de inspirarmos, de expirarmos de uma forma dentro da lei, né? Essa mansuetude, essa simplicidade, esse entendimento, né? Só que também a gente tem que ter um cuidado em relação à censura, né? Quando a gente está reprimindo o mal, mesmo com essa autoridade, porque quem tem essa autoridade, ele vai ter o quê? Ele vai compreender, certo? Ele vai entender que é uma maledicência, que ainda a pessoa ainda está dentro, né, de um comportamento de maledicência para com o próximo, né? E isso daí acaba gerando, né, aquilo que a gente está colocando aqui, os efeitos negativos, né? As pessoas começam a se afastar, as pessoas não acreditam, não confiam, né? E eu vim colocando isso, né? E agora eu gostaria de estar retornando aí para a Silvia, para ela estar continuando. Nesse capítulo 10 do Evangelho, nós temos alguns tópicos de pesquisa, tá? Alguns versículos, que é perdoar para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os vossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para que não sejais julgados. E aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Indulgência. São alguns versículos, algumas lições que são estudadas nesse capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos.
Aí, na minha pesquisa, o que seria misericordioso, segundo o dicionário? É um sentimento de pesar ou de caridade, despertado pela infelicidade de outro, piedade, compaixão, perdão concedido unicamente por bondade. E com isso, nós verificamos, na primeira abordagem desse capítulo estudado hoje, que diz que a primeira parte, no caso, bem-aventurança, trata da felicidade daqueles que são misericordiosos, que têm compaixão, que perdoam o próximo. Enquanto que a segunda parte vem tratar, na verdade, do perdão, que bem falou tanto a minha mãe quanto o Evandro, do perdão. Então, essa lição que trata dessas duas concepções de misericórdia é muito importante, porque uma trata do perdão, de reconciliar, da lei de causa e efeito, e outra trata da compaixão, da caridade, o que posso me condoer com a dificuldade do outro, ou que o outro possa ter misericórdia para comigo, porque é interessante termos essa visão dupla, porque às vezes nós possamos ter misericórdia para com o outro, mas os outros podem ter misericórdia para comigo. Então, nós temos que entender essa posição de que todos nós estamos num processo aí de resgate, de melhoria. É muito importante verificarmos isso nessa lição. E essa lição, quando eu me aprofundei um pouco mais no estudo, ela diz uma coisa interessante que falou Humberto de Campos, que o que é ser misericordioso? Que se compadece com o justo e com os injustos, com o rico e com o pobre, com o bom e com o mal. E qual posição que nós estamos? É importante nós verificarmos a posição que nós estamos. Entendendo que não existe criatura sem problema, sempre disposto à obra do auxílio fraterno a todo. Então, quando temos a compaixão, porque é um dos significados da misericórdia com o próximo, já pensaram quanto esse próximo possa ter compaixão para conosco? Já paramos para imaginar que nós somos mais necessitados de compaixão? Já paramos, nós todos, para entendermos a posição que nós exercemos aqui no planeta Terra, nesse momento em que tantos de nós estamos nesse processo de ter esse olhar? Nós estamos num processo de tanta modificação planetária. Não falo só pela pandemia, que é uma das questões aí que nós abordamos, mas junto com ela vem a fome, a doença, a ansiedade, a discórdia familiar, a ganância, um tendo mais que o outro. Olha quantos questionamentos que nós podemos levantar, alavancar, na verdade, nesse momento que estamos vivenciando. E nesse momento que estamos vivenciando, pede de todos nós, de cada um de nós, esse olhar um pouco mais atento na posição que estamos exercendo. Estamos exercendo compaixão para com o outro que está na rua, desempregado, pedindo auxílio, às vezes não nem pedindo porque lhe falta até coragem. Nós estamos tendo esse olhar? O outro está tendo olhar para conosco nas nossas dificuldades diárias? Esse momento pede muita atenção fraternal. Muita atenção fraternal. Estamos tendo atenção ao usar máscara. Parece até uma coisa constante falarmos disso, né? Falamos isso em escolas, por sermos
educadores, falamos disso no nosso núcleo familiar, falamos nisso no nosso núcleo religioso, falamos a todo momento, mas é uma questão de misericórdia, é uma questão de atento, é uma questão de compaixão. Então, nós temos vários pontos nesse momento de transformação planetária que devemos ter um pouco mais de percepção, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. Esse momento pede tantos questionamentos íntimos nossos, tantos questionamentos de comportamentos nossos. O mundo só vai melhorar quando eu me melhorar, porque quem está à minha volta vai perceber isso e também vai querer estar nessa sintonia, ou vice-versa. Estou me colocando nesse papel, como cada um deve se colocar nesse papel, tá? Eu pego o meu exemplo. Então, o mundo está precisando de amor. De amor. Está nessa lição. Aí, quando diz perdoar vossos inimigos, quando, né? Nós temos que perdoar enquanto estamos a caminho. Nós que somos espíritas, acreditamos no processo reencarnatório, que estamos aqui, né? Nós temos que nos reconciliar. Muito melhor estarmos reconciliando enquanto estamos a caminho, encarnado, do que quando algum desses que tem adversidade, não se dão bem, desencarna. Ficaremos com pesar, ficaremos tão tristes por não termos ali feito aquela conversa, aquele ponto crucial de amor. Nós que somos espíritas, mas sobretudo nós que somos cristãos, que falamos de Cristo, que Cristo deu exemplo, constantemente o exemplo, nós que dizemos ser cristãos, nós temos que mudar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, nós temos que nos esforçarmos constantemente nessa melhoria. E essa lição, só continuando para não sair muito dela, porque senão eu vou me empolgar, fala-se da lei de efeito, né? Lei de causa e efeito. Aí eu falei do inimigo, né? Às vezes a gente não reconciliar. E os males que a gente pratica numa vida, levaremos em outra encarnação. Olha como Deus é misericordioso para com nós. Nos dá tanta chance reencarnatória. Deus é maravilhoso, que não deixaria nós, seus filhos, estarmos num sofrimento eterno. Por isso acreditamos na reencarnação. Falamos disso na nosso evangelho na semana passada. O esquecimento das ofensas é crucial nesse momento. Esqueça. Passe. Tudo passa. Também as ofensas passam. Esqueça. Como é bom fazer amigos. Como é bom ter amigos. Como é bom alguém estar orando por você. Como é bom nós estarmos em constante modificação de vibração. Então, não vamos ter esse sentimento de rancor, de raiva, de ódio. Vamos ter realmente um sentimento de amor. Sermos realmente misericordiosos. Bom, a misericórdia também fala de caridade. Nós falamos de caridade na semana passada. E eu volto a falar de caridade hoje. Porque a misericórdia pede isso. Um dos termos é compaixão. Né? Então, vamos ter esse sentimento de caridade para com o próximo. Quantos serviços a fazer? Quantos serviços a fazer no bem? Pratiquemos o bem. Ai, eu não consigo, eu estou em casa, está muito triste.
Tá difícil. Mas podemos mudar isso. Podemos nos esforçar no bem. Sejamos realmente o termo da palavra, misericordiosos. Mas na ação, fazermos ações no bem. Se tem alguma coisa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Posso até auxiliá-los depois, alguém quiser. Nós temos muito serviço para fazer no bem. Muitos mesmo. Nós precisamos mudar nosso planeta. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos nos reformarmos. Bom, a misericórdia, que eu entendo, além do perdão, além da caridade, além que é um dos sentimentos que foi falado no Evangelho, né? Um dos sentimentos puros, seria isso que eu entendi. Vou só para finalizar, voltar para o Evandro. Evandro, microfone. Esqueci. Conforme eu estava dizendo, a Silvinha comentou muito bem, né? E eu gostaria só de agradecer a oportunidade da gente estar nessa noite juntos, né? Podendo estar conversando, explanando, analisando aí o Evangelho e que isso nos interiorize. Né? Tem uma questão que há muito tempo eu aprendi, gostaria de estar compartilhando com vocês, é que muitas vezes a gente fala assim, ó, coitado, coitado, coitado. Então, que nós falamos menos a palavra coitado, colocamos mais piedade, né? Um olhar mais piedoso, misericordioso, ou efetivo na contribuição para com a dor do nosso próximo, né? E devagarzinho, com o tempo, a gente vai eliminando essa palavra, né? Tadinho, coitado, né? E um olhar realmente de sentimento, de piedade para conosco, para com o nosso próximo. Muito obrigado. Reforçando o convite a todos que possam estar indo lá no nosso canal do YouTube, e lá vai ter as nossas palestras, também reforçando a todos que nesse momento que nós vamos fazer a nossa oração, né, nossa prece coletiva para o passe à distância, que deixe uma água sobre a mesa, confie em Deus, confie na espiritualidade, tenha convicção. Às vezes nos falta convicção. Não devemos deixar que o negativismo tome conta de nós. Devemos ser positivos. Positivos. Nós temos toda a capacidade de mudar o nosso redor. As coisas ao nosso redor. Tá? Antes da prece, eu vou colocar uma música que é uma música positiva. Como eu falei da evangelização, e quem quiser, os pais que estão nos assistindo, quiser matricular os seus filhos na evangelização infantil, pode também acessar o telefone que nós deixamos sempre aí no mural do nosso Face. Eu vou deixar uma música positiva e uma música infantil. A primeira música que nós deixamos, que é do Tim e Vanessa, vem falar da confiança no monte, né, em Jesus. E essa vem falar dessa positividade. Eu quis trazer algo diferente para que nós possamos mudar todo esse canal, às vezes negativos ao nosso redor, e ter confiança em Deus, tá? E nós vamos voltar logo em seguida com a prece. E quem quiser deixar os nomes para a prece, que nosso grupo se reúne agora às 9 horas, nosso grupo os passistas, ou as pessoas que participam da casa, nós reunimos agora no nosso grupo de oração. Quem quiser deixar os nomes para a prece, pode enviar pelo telefone também que consta aí, ou aqui no privado, tá? Eu vou colocar a música para vocês, para todos nós ouvirmos, e já retornamos. Do
disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Tchurururu, 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 tchurururu. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Do lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está... Ótimo. Música de Cacá Rezende, uma cantora espírita de Goiânia. E ela fala que o lado de lá tem isso tudo, mas nós devemos fazer aqui. A melhoria nossa é aqui. Então vamos tentar ali, ó, melhorar. Bom, vamos fazer o nosso encerramento. Peço a vocês que deixem a água sobre a mesa, próximo de vocês, que confiem na espiritualidade e que concentrem. Querido Senhor, amigos espirituais que nos auxiliam nesse trabalho de evangelização, esse trabalho do nosso culto no lar e desse trabalho da explanação do Evangelho. Muito obrigada a todos. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela saúde. Mas queremos lhe pedir por todas as pessoas que estão acamadas, adoentadas, por todo tipo de doença, doença da alma, da mente, do corpo. Peço, Senhor, que a espiritualidade amiga possa visitar a todos, banhar esse nosso mundo de bênçãos, do bem, de saúde, a todos os profissionais da saúde, a todas as pessoas que estão trabalhando na busca dessa melhoria, do bem coletivo. Peço, Senhor, que abençoe aos nossos governantes, a todas as pessoas que precisam trabalhar nas estradas, aos nossos motoristas, as pessoas que levam alimento à mesa. Enfim, mestre querido, proteja a todos os nossos irmãos
mas peço em especial aos nossos irmãos que não têm casa, não têm lar, não têm um prato de comida para saciar sua fome hoje. Senhor, auxilie a eles. Auxilie os jovens, mestre querido. Os jovens que são a nossa esperança no porvir de luz. Ampare as crianças também, que as crianças possam entender todo o processo e com a tua pureza venha auxiliar na melhoria desse nosso mundo. Mestre querido, auxilia todas as pessoas que estão aqui conosco nesse momento, que estão acompanhando essa oração, essa prece, que os espíritos de luz possam aplicar o passe à distância necessário para acalmar os corações. Mestre, que todos possam ser merecedores desses fluidos do bem. E muito obrigada, mais uma vez, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Ilumine nossos corações, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dê sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que viermos a perdoar os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que viermos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, em perturbações, e nos livre de todos os males. Que assim seja. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que assim seja.